Olá, pessoal. Vamos resolver agora o exercício 48 do capítulo 1 do Halliday, que diz o seguinte: a topeira comum tem massa de 75 gramas, que corresponde a cerca de 7,5 mols de átomos. 1 mol de átomo equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né, o número de Avogadro. Qual é a massa média dos átomos de uma topeira em unidades de massa atômica? Então vamos pensar o seguinte: vamos primeiro calcular o número de átomos nessa topeira, né? Na verdade seria moléculas a palavra mais correta aqui, mas tudo bem. Vamos pensar, vamos chamar de Nzão, o número de átomos. O que, que vai ser? Vai ser o seguinte, vai ser o número de mols vezes o valor da constante de Avogadro, né? Ou seja, basicamente, se você pensar na lógica, tá? Não precisa pensar na equação. 7,5 mols de átomos. Então, são 7,5 mols de átomos. Só que eu sei que cada mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então eu quero saber quantos átomos tem, entendeu? Então se for em 7,5 mol e cada mol equivale a isso, é só multiplicar, correto? Precisa da equação aqui, eu só coloquei para formalizar. Fazendo essa conta vai dar aproximadamente 4,5 vezes 10 elevado a 24 átomos. Ok? Bom, então sabemos a quantidade de átomos. Para eu saber a massa média, vou chamar de Mzinho, massa de cada átomo, ó. Massa média, ok? O que vai ser a massa média? Basta eu pegar a massa total da topeira, a massa total, e dividir pelo número de átomos, né? Então, basicamente, se eu pegar toda a massa que ela tem e eu sei a quantidade de átomos, eu consigo descobrir a massa média de cada átomo, tá? O mais certo aqui seria moléculas, né? Mas tudo bem, não tem problema, é só uma ideia. Então, a massa total aqui da topeira é 75 gramas. Então, a gente já sabe que eu vou obter a massa média em gramas. E o número total de átomos é 4,5 vezes 10 elevado a 24. Então, fazendo essa conta aqui, 75 dividido por 4,5 vezes 10 a 24, vai dar 1,66 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, já sabemos a massa de cada átomo, massa média, né, em gramas. Só que não é essa a pergunta, porque ele quer em massas, em unidade de massa atômica. Então, basta a gente transformar, né, usando a regrinha lá que a gente já está acostumado. 1,66 vezes 10 a menos 23 gramas. O que eu vou fazer aqui? Eu quero transformar de grama, então vou pôr embaixo, para a unidade de massa atômica, vou chamar de U. Eu sei que uma unidade de massa atômica em gramas, aí você precisa olhar lá no apêndice, tá? Vai dar, eu anotei aqui, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Ele não dá no enunciado, você teria que olhar no apêndice. Então, o que vai acontecer? Ó? Vai cortar grama com grama. 1,66 dividido por 1,66 é 1. Subtrai os expoentes, 10 a menos 23 menos 24, vai ficar só 10, né? Então vai ficar 10 unidades de massa atômica. Então essa é a massa média, perfeito? Então é um exercício bem interessante aí para praticar o cálculo da massa média de um corpo, perfeito? É isso, pessoal, até a próxima.